Olá pessoal, eu sou a Dani Carvalho e hoje no Dani Assiste eu vou falar com vocês sobre o documentário que foi disponibilizado no Prime sobre o Maníaco do Parque. Chama Maníaco do Parque, a história não contada. Tem 4 episódios e hoje eu vou tratar com vocês desse assunto tão polêmico, difícil, sobre um dos maiores serial killers do Brasil. Vamos lá falar sobre isso. Vou dar uma contextualizada aqui sobre a história do Maníaco do Parque. Para nós millennials não é novidade quem é esse cara, Francisco de Assis Pereira, mas quem tá me seguindo que é um pouco mais novo talvez não saiba do contexto dessa história. Então, em resumo, o Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque, ele foi condenado a diversos crimes que ele cometeu ali em meados do ano de 1998. Ele confessou 11 homicídios, mas ele foi condenado por 7, porque as outras 4 não tinha prova suficiente que levasse à condenação, e também foi condenado a diversos outros ataques de mulheres que conseguiam fugir. Ele abordava essas mulheres no metrô, se fingia de fotógrafo e oferecia trabalhos para essas mulheres, dizia que estava faltando modelo, que aquela mulher era exatamente o que ele precisava, oferecia um dinheiro teoricamente fácil ali para essa mulher aceitar o convite dele. E aí ele contava uma história bem convincente, dizia que a equipe dele de fotografia já estava esperando ele no Parque do Estado e levava essas vítimas para lá, onde ele as matava. Mesmo ele tendo confessado esses 11 homicídios, acredita-se que ele matou muito mais mulheres. Bem, agora entrando um pouco na série, eu gostei bastante do documentário, eu achei ele muito completo, eu gosto muito desse tema True Crime, né? Apesar, obviamente, de ser um tema muito pesado, eu acho interessante a investigação, a análise da psique humana, entender o porquê que a pessoa foi levada a fazer isso, se tem um requinte de maldade ou não, se foi um fator psicológico. E um dos jornalistas que eu gosto muito de seguir, que é especialista em True Crime, que chama Ulysses Campbell, ele tem um livro sobre o Maníaco do Parque e ele falou uma coisa muito interessante que eu concordei, que para você saber sobre a história de um país, é muito importante você entender os principais crimes, os principais serial killers daquele país, até para entender o contexto social em que aquelas pessoas estão inseridas. E no caso do Maníaco do Parque, ele alega que ele foi molestado na infância, pela tia, pelo tio. De fato, ele vem de um contexto muito difícil, mas durante a série, o promotor de justiça, ele fala uma coisa que eu concordei. Por mais difícil que seja o contexto da pessoa, infelizmente várias pessoas sofrem abuso quando pequenas, sofrem negligência quando pequenas, e nem por isso elas se tornam serial killers. Mas sobre como ele foi pego, como chegaram até o paradeiro dele, como descobriram que ele era o autor dos crimes, eu vou deixar para vocês verem lá no documentário, porque senão eu vou me ater muito à história. Eu quero comentar aqui coisas que eu acho muito relevantes, que foram tratadas no documentário e que aconteceram na época do crime, que eu acho que levam uma discussão muito bacana e que eu queria saber de vocês aqui, o que vocês acham, se vocês concordam com o que eu vou falar e se vocês têm a mesma visão que eu. Primeiro, eu queria falar sobre o modus operandi do Maníaco do Parque. Ele, como eu disse anteriormente, ele abordava, né, as pessoas, as mulheres, geralmente no metrô, e ele fazia uma análise de perfil ali daquela mulher. Ele via que se tratava de uma mulher fragilizada, que estava com uma cara mais triste, ou então uma pessoa que estava procurando emprego, que estava ali com os classificados na mão. Então ele abordava essas mulheres que já estavam ali muito frágeis e que pareciam estar em busca de dinheiro. Então, uma das coisas que me marcou muito, que foram tratadas no documentário, foi sobre o julgamento dessas vítimas, porque tanto a polícia quanto a imprensa questionaram muito: nossa, mas o que uma vítima vai fazer no parque à noite com um cara que ela nem conhece? Gente, isso nem tem que estar sendo discutido. É a famosa culpabilização da vítima. Dá-se mais atenção ao porquê que aquela pessoa se aproximou do serial killer
do que o porquê do serial killer ter cometido aquele homicídio. Então essas mulheres, elas foram muito subjugadas dos porquês, né? Elas foram convencidas por ele, do porquê que elas entraram na mata com eles, porquê que elas não denunciaram, não foram até a polícia. E aí a gente vai falar sobre uma outra coisa pior ainda. No documentário, várias vítimas aparecem, mostram seus rostos e falam como que conseguiram fugir e falam como elas foram tratadas na polícia no momento que elas foram fazer a denúncia. Muitos delegados, quase 100% dos casos, homens que receberam essas mulheres, faziam perguntas, gente, absurdas. Nossa, mas como que você estava vestida? Ah, não, mas você estava de barriga de fora? Ah, nossa, mas quando ele... Vou falar uma palavra forte aqui, vamos ver se o YouTube não vai me censurar. Mas quando ele ejaculou na sua boca, você engoliu ou você cuspiu? Gente, o tamanho desse absurdo, a vítima já tá ali na polícia depois de ter sofrido um trauma desse tamanho, ainda ser conduzida para uma entrevista tão chula, tão horrorosa dessa, ao invés de receber acolhimento. Então, tudo bem que nós estamos falando ali de uma realidade dos anos 90, mas mesmo assim a polícia falhou demais no acolhimento a essas vítimas. E essa falha de acolhimento também levou a um erro crasso ali da investigação, porque várias vítimas foram procurar a polícia antes do Francisco de Assis Pereira ter cometido o primeiro homicídio. O que quer dizer? Se a polícia tivesse dado a devida importância à primeira vítima de estupro que foi denunciar o Francisco, provavelmente ele teria sido preso e muito provavelmente os homicídios teriam sido evitados. Outro erro muito terrível em relação a uma das vítimas que foi mais falada, a Isadora Frankel, ela desapareceu, o pai dela reportou o desaparecimento dela e mesmo depois de 3 dias desaparecida, os policiais continuavam falando: ai, mas você tem certeza? Será que ela não fugiu com o namorado? Será que ela não viajou com as amigas? E o pai afirmando que a filha jamais faria aquele tipo de coisa e mesmo assim a polícia negligenciou e mais uma vez deixou de prender o Francisco de Assis. Então essa foi uma das coisas que eu gostei muito do documentário, porque o documentário de fato bate muito forte nessa crítica da negligência da polícia, que poderia, né, ter evitado aí muita coisa. E outro tema que eles batem muito forte é a questão da mídia sensacionalista. Sensacionalista não, gente. Nossa, absolutamente, eu não sei nem que palavra usar. Tudo bem que estamos falando ali de anos 90, né, não se tinha muito pudor ali ao mostrar as coisas, mas a mídia, em seu geral, claro, gente, eu não tô aqui falando de todo mundo, eu sou comunicadora, eu sei que tem muita gente, né, séria nesse ramo, mas a mídia, em sua grande maioria, no que tange esse caso, foi absolutamente cruel. Para vocês terem ideia, depois que o Maníaco do Parque foi preso, um programa de domingo do SBT, que era dominante ali, que tinha picos de audiência, simplesmente fez uma simulação com atores mostrando cenas explícitas ali de um ator praticando um estupro, né? Então assim, colocaram as vítimas para reviver aquilo ali, colocaram atores para abordar mulheres no metrô e tentar convencer essas mulheres a ir até o meio do mato, como o Maníaco do Parque fazia, e quando lá chegassem eles falavam: olha, você tá muito mal orientado, eu poderia ter sido um assassino. Tudo isso para dizer o quão fácil era levar uma mulher para o meio do parque, mais uma vez descredibilizando a vítima, fazendo a vítima reviver ali todo aquele momento. Mas o pior foi que esse apresentador foi até a cadeia para poder entrevistar o maníaco e levou o pai de uma das vítimas, que pediu para ir unicamente para ter certeza que o maníaco estava preso, e o apresentador pegou este pai, colocou na mesma sala que o Maníaco do Parque, deixou eles lá cara a cara por 15 minutos, e o Maníaco do Parque fazendo tudo que era atrocidade, dizendo que o demônio tinha invadido o corpo dele e até se oferecendo para fazer uma oração sobre esse pai. Gente, pelo amor de Deus, vocês imaginam a dor desse pai de olhar cara a cara pro assassino da sua própria filha e ser tratado como entretenimento? É muita crueldade, né, gente?
O que me impressionou muito nessa história toda, apesar que eu já conhecia a fundo, mas eu reparei que as duas advogadas do Francisco eram mulheres. Eu não consigo imaginar como é que uma mulher tem coragem de defender um crápula desse. E é claro que eu entendo que todo mundo tem direito à defesa, tá na Constituição, é uma coisa legal, mas se eu fosse advogada, realmente eu não teria estômago. E essas advogadas, elas alegaram que o Francisco era doente, que ele precisava de tratamento, que ele era inimputável, que ele não tem responsabilidade pelos próprios atos. Felizmente, esse argumento caiu por terra, porque aplicaram vários testes psicológicos e psiquiátricos nele. Eu não vou saber dizer o nome do teste especificamente, mas no documentário tem, que mede o nível de psicopatia da pessoa, que para dar uma certa normalidade tem que dar até 23, o dele deu 30, assim, uma psicopatia exacerbada, e em sua grande maioria os psicólogos e psiquiatras que tiveram contato com ele disseram que não tem jeito, que ele vai sair e vai voltar a cometer crimes. Inclusive, a mãe dele aparece no documentário, que dá muita dó, dá muita pena. Imagino que nenhuma mãe queira ver seu filho, né, cometer esse tipo de crime. Ela chora diversas vezes no documentário, e quando perguntada, ela mesma fala que não acredita na conversão do filho, que não sabe se é de coração, se ele vai voltar a matar, a cometer crimes quando ele sair da cadeia. E falando sobre a pena dele, ele pegou quase 300 anos de cadeia, mas obviamente ele vai deixar a prisão muito tempo antes disso. Já tá aí para ele sair em 2028, daqui 4 anos. Ele vai estar completando 60 anos, muito novo, muito tempo de vida aí ainda provavelmente. Então, essa é outra coisa que é retratada no documentário. As vítimas que sobreviveram, elas estão absolutamente amedrontadas porque não sabem se ele vai atrás delas quando ele sair da cadeia. E imagino que também toda a sociedade vai ficar muito amedrontada quando ele sair, porque ele estando na rua, quem tá salvo? Bem, galera, espero que vocês tenham gostado dessa análise, apesar do tema ser tão pesado e tão difícil. Mas comentem aqui pra mim se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês concordam com a minha análise, e se vocês gostam do meu conteúdo, já sigam aqui o canal e me sigam também nas redes sociais. Até a próxima análise. Tchau!